Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. E o governo argentino anunciou uma nova medida neste domingo, estabelecendo um imposto de 30% para compras de argentinos em dólares no exterior. A medida vai incluir compras de passagens e pagamentos de serviços em outros países, como plataformas de streaming, como Netflix, por exemplo. Sobre este assunto, eu converso ao vivo agora com o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER. Dumas, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fabiana, tudo bem? Um prazer estar com você mais uma vez aqui, começando a semana, analisando essa notícia, né? Eu quero começar perguntando como que isso afeta, né, em que medida a vida do argentino a partir dessa medida tomada pelo Fernandes. Era uma coisa, muitas dessas coisas que eles estão tomando aí já era uma coisa esperada. Mas você vê que começou a metralhadora giratória de bobagens macroeconômicas. Primeiro, você coloca 30% de imposto em cima de viagens que você vai gastar lá fora. Para quê? Para aumentar a minha receita. Puxa vida, mas você quer aumentar a tua receita, mas não quer cortar o gasto. É isso que está acontecendo. E quando você fala esse negócio, é óbvio que ele está pensando no país dele, mas isso prejudica o Brasil. No momento porque no momento que você vem para o Brasil como turista, vem para cá e gasta, pega um Uber, ou vai no hotel, ou entra no restaurante com cartão, etc., ele vai começar a pagar agora 30% a mais. Então isso prejudica o turismo justamente agora, onde seria o momento, janeiro, fevereiro, março, que o argentino vem mais lá para Búzios, Paraty, todas essas coisas. Se ele já não vinha por causa da crise, agora que ele não vem mesmo. E para outros países também não, pelo Lógico, jeito. outros países também não. Outros países também não. Mas não é assim que se resolve. Por exemplo, ele acabou de falar agora que esse negócio de política pró-mercado terminou. Não tinha nenhuma política pró-mercado, meu Deus do céu. Então, essa história de que ele estaria deixando para trás as práticas aí adotadas pelo Macri, instauradas pelo Macri de livre mercado, você não acredita que essas práticas eram efetivas ou reais, existentes de fato? Você lembra que nós falamos na última vez, acho que foi na penúltima vez, não tinha nada de neoliberalismo, não tinha nada liberal. Quando você pega e congela de 150 a 200 produtos, obriga o aumento salarial, depois aumenta a taxa de juros para defender o câmbio. Aonde que tem liberalismo aí? Então ficou uma narrativa tosca do Alberto Fernandes, que certamente não é. E o que ele falou? A austeridade fiscal não deu certo. Vamos agora gastar mais do que eu posso. É sério isso mesmo? É impressionante que numa terra de dinossauros elegeram um asteroide. Não é possível. Do tipo, olha, como a gente tentou não gastar, não deu certo, vamos gastar agora adoidado. E vamos tentar tirar dinheiro de onde pode. Não é assim que funciona. Veja, se eu financio o teu título público, e ele já falou que vai negociar, entenda-se, quando ele fala renegociar título público com os credores, significa ou um default seletivo ou um default desordenado. Ou seletivo ou desordenado, da próxima vez que ele pedir para eu comprar um título público, é óbvio que eu vou pedir uma taxa de juros mais alta. Porque vira e mexe, a cada 4, 5 anos ele dá calote, ou não. A coisa é tão simples, que é a mesma coisa quando você pensa quando vai fazer um acordo com um banco. Eu cheguei no Bradesco, Itaú, Santander, etc. tal, estou devendo dinheiro. Olha, não tenho como te pagar. Parece que é uma coisa muito complicada de economia. Não tenho como te pagar. Se eu não tenho como te pagar, vamos renegociar minha dívida? Vamos. Eu estou devendo por 2 anos, vou te pagar agora em 6 anos, tá ok? Tá ok. Agora, no dia seguinte, eu vou lá e peço mais dinheiro. Você realmente acha que o banco vai me dar mais dinheiro com uma taxa de juros mais baixa? Não aprenderam nada disso? Não sabe que quanto mais você gasta, mais é teu risco, e além de maior risco, quanto mais calote você dá, maior o risco, olha a dinâmica explosiva do negócio.
e só tende a piorar. Não estou vendo nada de bom nessas medidas. Tem outras coisas que foram faladas aí pelo Fernandes nesse final de semana. Por exemplo, deve acontecer a partir de hoje a suspensão de modo temporário de registro de vendas de grãos e subprodutos para o exterior. Outras medidas tomadas por decreto, taxa de 9% a mais sobre os produtos agropecuários, né, as taxas em cima do que já existia. Teve um outro decreto de emergência pública em questão de emprego. Quer dizer, vários decretos para fazer algumas mudanças com o objetivo aí de tentar arrecadar fundos. Quando você fala que eles não querem não querem diminuir o gasto e querem arrecadar mais, faltaria talvez uma reforma profunda no sistema argentino? Não dá tempo de fazer uma reforma profunda, mas veja, o único setor que está dando dinheiro é do agribusiness, que é a exportação. Se você não tem reserva internacional, que é a moeda em dólar, não tenho reserva internacional, vou dar um calote provavelmente seletivo com o FMI e com os credores, ou seja, eu preciso de dólar. Apesar de eu precisar de dólar, o que eu vou fazer? Eu vou tarifar as exportações. Meu Deus do céu. Não, tarife é outra coisa. A única coisa que estaria funcionando agora seria justamente as minhas exportações. Eu vou tarifar, aí você tem um ponto positivo e negativo para o Brasil. Onde que está o positivo? No caso da carne, isso nos ajuda. Porque se você exportava para a China, eu passo a exportar mais para a China. Aonde que me prejudica? Por exemplo, você vai ter um imposto de importação de trigo de 12%. Eu importo o trigo deles. Então, tudo que usa trigo aqui no Brasil vai ficar mais caro. Você acabou de falar da Selic. A média de inflação pulou de 3,84 para 3,86. E justamente agora a Selic caiu para 4,5. Então, no ano que vem eu vou ter pressão desse tarifão, desse tarifaço aí sobre exportação que está vindo da Argentina. Provavelmente, não acredito que o câmbio volte para 4 e permaneça. Deve continuar uma depreciação cambial. E agora a minha Selic está 4,5. É óbvio que chegou o momento de parar de cair. Se bobear, acabar subindo lá até o final do ano que vem. A Selic? A Selic. Os especialistas falam que pode cair ainda mais em 2020. Eu acho muito difícil. Veja, porque a meta da inflação do ano que vem é 4. Se hoje a minha inflação é 3,86, eu estou flertando com a meta. Não se usa o intervalo de tolerância. Veja, o intervalo de tolerância é para acomodar choques. Choque, como o nome próprio diz, é uma coisa inesperada. Não dá para fazer como a gente fazia na época da Dilma. Olha, eu tenho um intervalo de tolerância de 2,25, vou usar esse intervalo de tolerância. Isso não é choque, é incompetência. Eu não posso deliberadamente, não estou dizendo que vai acontecer, não posso deliberadamente manter a taxa de juros baixa, sabendo que eu tenho um espaço para acomodar. Isso já não é choque. Choque é aquela coisa, se você tomou um choque, você tem que aprender com as variáveis que entraram na tua economia. Então eu não vejo com os bons olhos mais redução da Selic no ano que vem. É como está. E dependendo para onde vai o câmbio, dependendo para onde vai o preço da carne, dependendo para onde vai o trigo, dependendo do que está acontecendo com a briga Estados Unidos e China, que deve retroalimentar meu câmbio, se bobear até aumentar. Cair, acho muito temerário. Você está brincando demais com a meta da inflação. A gente tem aqui a informação de que também na Argentina, a partir de hoje, o Congresso está convocando algumas sessões, que são sessões extraordinárias, para começar essa discussão de possíveis medidas de emergência consideradas aí importantes para essa nova gestão do Alberto Fernandes, como essa questão da diminuição da desigualdade, da arrecadação de fundos. Quer dizer, a partir de agora, apesar dos decretos já falados, começa um mutirão, digamos assim, no Congresso argentino para começar a trabalhar com medidas novas. Isso afeta não só a Argentina, mas os países do bloco e outros países também, né? Afeta e afeta muito. Por exemplo, você já sabe que em 3 medidas foram completamente equivocadas. Como você bem colocou, eu quero o decreto de emergência aqui. Quem for demitido sem justa causa vai ter que ser, vai ser ressarcido duplamente. Sim. Ou seja, a tua indenização vai ser duplamente. Sim. Eu até entendi, acredito
que para os novos que estão sendo contratados essa medida não valha, porque senão aí é o verdadeiro tiro no pé. Então é só para os antigos. Primeiro lugar, quem já era para ser mandado embora já foi. Segundo lugar, se eu quiser mandar embora, eu tenho uma data de 180 dias. Então, no 100º, 82º dia, eu mando todo mundo embora que eu quiser. Então, não vai adiantar nada essa medida, é uma bobagem. Terceiro, se as empresas estão vendo que o governo está intervindo à torta direito de como ele tem que administrar, como é que fica o espírito animal do investidor na formação bruta de capital? Eu vou falar, gente, eu estou com medo danado de investir, vou parar de investir. Sim, vou segurar minha onda. Vou segurar minha onda, eu seguro minha onda. Não, mas você tem que ficar com o meu trabalhador. Tá bom, eu fico por 180 dias, depois eu mando todo mundo embora. Sim. Aí eu não contrato ninguém. E se bobear, eu fecho a minha empresa. Eu fecho a minha empresa. Leve meu dinheiro para fora. E não me assustaria de ouvir ainda nessas reuniões emergenciais, nesses decretos, um pacto que vamos reviver o pacto de 1980 na América Latina, lembra? Pacto com empresários, etc. O que era o pacto? É um pacto onde os empresários se obrigariam a não subir os preços de 200 e 300 produtos. Eu até composto, aceito isso, mas é como nós falamos aquela vez. Se você pensar em fixar preço, eu preciso pensar em fixar preço de toda a cadeia que faz parte desse preço. Sim. Não o preço só. Não só o preço final. Não o preço final, porque o preço final, eu estava conversando, vindo aqui com um cara de Uber, ele falou, você acha que esse negócio da Argentina vai dar certo? Eu falei, mas de jeito nenhum. É a mesma coisa que eu falar para você, Uber ou etc. Olha, você vai ter que congelar as suas corridas, mas a gasolina vai ficar mais caro. Sim, continua. Então você vai assumir essa perda. Eu até falo. Então você, o que o Alberto Fernandes quer fazer? Quer botar conta no empresário? Tudo bem, eu concordo. O empresário geralmente para esse tipo de política macroeconômica equivocada, que não deveria ter saído mais das catacumbas da macroeconomia moderna, o que ele poderia dizer? Não, o empresário tem que pagar. Sim, mas se o empresário paga e eu perco dinheiro, filho, eu vou te mandar embora. Eu não sei como é que isso não está vendo. O empresário tem que pagar, eu pago. Mas se por acaso acabar o dinheiro, você está contente com o teu direito? Tô contente com o meu direito, mas você está demitido. Não tem como eu te sustentar. Sim. E é impressionante. Isso desde 86, com o nosso plano cruzado, teve o plano austral, teve os cara pintadas de 1989, esqueceu tudo isso? E outra, a Cristina Kirchner fez isso. No mandato dela, de querer tributar a exportação, o que aconteceu? PIB despenca. Ou seja... Me parece uma situação bem estranha. Surreal. Porque com uma eleição, né, recém-feita, com a vitória do Fernandes, voltando aí talvez a política antes do Macri, não me parece que o Macri também deu uma solução. Quer dizer, a Argentina me parece um país bem perdido nesse momento economicamente, talvez precisando de uma reforma mesmo interna, né? Eles estão extremamente necessitados de mais empregos, estão super apertados economicamente, a gente percebe isso, são nossos vizinhos, e me dá uma desesperança escutar tudo isso, né? A desesperança acho que veio para ficar, porque, por exemplo, quando a gente fala, eu preciso crescer, tem coisas que levantam a arquibancada. Por exemplo, você é candidata a presidente, eu falo, olha, o que a gente tem um problema no país é um enorme desemprego, uma enorme desigualdade social, pobreza, o governo vai gastar mais, vai melhorar a vida do trabalhador, só esqueceu de perguntar de onde vai vir o dinheiro. Do FMI ele já falou que não é, e que ele vai dar calote em todo mundo. Provavelmente ele já falou que, olha, nós vamos sentar com quem detém título público e vamos negociar. Vou negociar também com o FMI, porque essa dívida é impagável. Ou seja, então, desculpa, você está acabando de dizer que vai dar calote junto aos credores, mas, ao mesmo tempo, quer aumentar o gasto público. Você tem dinheiro? Não. Então, você precisa dos credores. Sim, mas você não acabou de falar que vai dar calote neles? Como é que você vai chamar ele de novo para negociar isso daí? Quem vai te emprestar dinheiro? Quem vai te emprestar? E não é questão de economia, é questão de economia doméstica familiar. Eu dou um calote na minha família, no dia seguinte ou ele cobra mais juros ou ele não empresta mais. Sim. E aí você
se compromete a aumentar o gasto, Bom, eu não tenho dinheiro, então vou tributar aquilo que mais dá dinheiro. Ótimo, eu roubo o mercado de você de carne. Eu, Estados Unidos, estamos vendendo para a China, roubo o mercado de você. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Aí você pensa, as empresas assumem o prejuízo. Elas decidem assumir o prejuízo dessa tarifaço, vamos chamar tarifaço. No momento que você assume o prejuízo do tarifaço, a tua margem cai. Se a tua margem cai, você poderia ter uma estratégia competitiva, empresarial, financeira, de ajustar os teus custos. Olha, eu preciso melhorar a automação, alguma coisa, investir em tecnologia e talvez mandar a gente embora. Você não pode mandar a gente embora. Puxa vida, então não tem lucro para mim. É bom mesmo, lucro é uma palavra muito feia. Não, contabilmente não. Porque é através do lucro que eu consigo investir mais, Sim. que é o lucro reinvestido, e aí eu consigo comprar mais. E traz o crescimento de E verdade. fica aquela coisa, vamos crescer o bolo, é aquela bobagem que a gente falava na época dos militares. Crescer o bolo para dividir. Tá, como é que eu vou crescer o bolo se quem faz crescer o bolo são os credores? Não é o governo. O governo não cria dinheiro. Quer dizer, quem cria dinheiro é o Banco Central, mas isso gera inflação. O governo não cria dinheiro, ele vai tirar dinheiro de alguém. Se ele vai tirar dos empresários e estressar demais o empresário morre. E aí fica aquela coisa, tá contente com o seu salário? Tô, mas você tá demitido, a minha empresa fechou. A conta não fecha, não é assim. Sim. Não é assim. E outra, o Macri errou como nós vivíamos falando aqui. Errou porque faltou o mercado. Ele quis congelar preços, quis congelar o câmbio, quis aumentar a taxa de juros. No meio da meta da inflação, ele virou a chavinha e falou, não, agora eu tenho meta cambial, vou puxar a taxa de juros para 70% para segurar o câmbio. Pensa você como um agente econômico. Espera um pouquinho, parece que eu estou no navio Concórdia. Retorno a bordo, Schettino. Quem manda aqui? É a meta da inflação ou é uma meta cambial? Devo olhar para o câmbio, você, Macri, está olhando para o câmbio ou está olhando para a inflação? Estou olhando para as duas coisas, não dá para olhar para as duas coisas. Ou eu tenho uma âncora cambial, que por sua vez acaba suscitando uma âncora inflacionária, ou eu vou direto para uma âncora inflacionária, para uma meta da inflação. No meio do caminho ele girou, descobriu que barata voa e se perdeu todo. E não tem nada de neoliberalismo aí. Mas o que levanta a arquibancada? Falar que foi o liberalismo que deu errado. Faltou liberalismo, isso... eu acho que no fim do dia essa conta não fecha e não é porque um deu errado, o outro vai dar certo necessariamente. As medidas importantes devem ser tomadas e o que a gente está enxergando aqui são caminhos esquisitos para talvez retomar a economia argentina. É uma semana importante, né? São novidades que vêm sendo faladas. O Congresso está trabalhando essa semana, a gente vai seguir acompanhando para entender de que forma as medidas vão ser implementadas lá e como isso bate no Brasil. Positivo e negativamente. Roberto Dumas comigo aqui mais uma vez, especialista em economia internacional pelo INSPER. Obrigada, Dumas. Obrigado, Fabiana. Um bom dia. Até quarta-feira.